Conheçam a história do maior crocodilo. Já medido e registrado oficialmente, na história moderna, Lo Long. Lo Long vivia no pântano de Agusan, nas Filipinas. Em 2009, a região começou a ser tomada pelo medo após o desaparecimento de um pescador e a morte trágica de uma menina de 12 anos, cuja cabeça foi encontrada separada do corpo. Embora houvesse outros crocodilos na área, a população local acreditava que um monstro gigante era o responsável. Os pescadores locais já falavam há anos sobre um crocodilo lendário que habitava as profundezas do pântano. Eles descreviam uma criatura que parecia um tronco de árvore gigante, que se movia. Moradores locais testemunharam um crocodilo gigante atacando e matando um búfalo, carabao. Para derrubar um búfalo adulto, que pesa centenas de quilos, o crocodilo precisaria ter um tamanho descomunal. Como Lo Long era o maior exemplar avistado na área, ele se tornou o principal suspeito da morte da menina e do sumiço do pescador. A operação de caça ao crocodilo lendário começou após um pedido oficial do prefeito de Bunavan, Edwin Elord, às autoridades ambientais. A liderança técnica ficou a cargo do Centro de Conservação de Vida Selvagem de Palawan, que enviou especialistas em répteis para a região. Para evitar que o crocodilo escapasse para áreas mais profundas e inacessíveis do vasto pântano de Agusan, a equipe organizou um bloqueio. Eles usaram redes de aço e barreiras para fechar a passagem do riacho para o rio principal, criando um curral natural, onde poderiam concentrar os esforços de busca. Diferente de caçadas comuns que envolvem 4 ou 5 especialistas, a captura de Lo Long exigiu uma logística humana imensa. Cerca de 100 moradores locais e voluntários foram organizados em turnos, para monitorar as armadilhas 24 horas por dia. Quando ele foi finalmente pego, o alerta foi dado e a multidão se reuniu para ajudar no cabo de guerra necessário para puxar o bicho para a margem. Uma tarefa que durou várias horas. Após Lo Long estar cansado, cerca de 100 moradores e caçadores seguraram cordas presas ao animal e o puxaram para fora da água em um esforço coordenado. Para garantir a segurança, os especialistas usaram tranquilizantes pesados e cobriram os olhos dele com panos molhados, o que ajuda a acalmar répteis. Eles ficam desorientados e menos agressivos no escuro. A sua boca foi selada com várias camadas de fita adesiva industrial e cordas. Como ele pesava 1.075 quilos, mais que um carro popular, a força humana só serviu para trazê-lo até a margem. Para transportá-lo até a cidade, foi necessário usar um guindaste para içá-lo até um caminhão. Assim que o caminhão começou a se mover, centenas de moradores acompanharam o trajeto a pé e em motos. Foi como uma parada de vitória. As pessoas gritavam e tiravam fotos, pois aquele monstro que as assombrava agora estava dominado. Lo Long estava amarrado a uma prancha de madeira gigante para evitar que ele se debatesse e caísse do caminhão. Lo Long não foi levado para um zoológico comum, mas para um recinto construído às pressas em um ecoparque local. Foi necessário usar o guindaste novamente para colocá-lo dentro de um tanque de concreto. Ele permaneceu amarrado e vendado por algum tempo para garantir que não atacasse os tratadores enquanto se recuperava do estresse da captura. Moradores e autoridades realizaram uma lavagem estomacal para induzir o vômito no animal para verificar se ele havia comido as pessoas desaparecidas. Não foram encontrados restos humanos. O que saiu do estômago do animal foram pedaços de búfalo, o que confirmou que ele estava atacando gado local, mas não as pessoas. Mesmo assim, o governo quis o manter como atração turística pelo fato de ser lucrativo e de um crocodilo tão grande e solto seria perigoso. Em apenas um mês, o parque arrecadou quase $10 mil apenas com ingressos de turistas que queriam ver o gigante. Equipes da National Geographic e do Guinness World Records viajaram até as Filipinas para medir o animal oficialmente em cima daquela prancha de madeira, confirmando 6,17 metros, o transformando em uma estrela mundial. Lo Long era um animal que costumava nadar quilômetros em águas profundas e turvas. No parque, ele foi colocado em um tanque de concreto com água rasa e clara.
A pele dele, acostumada ao lodo do pântano, começou a sofrer com o sol direto e com o fundo áspero do tanque. Ele passava a maior parte do tempo imóvel, o que muitos turistas achavam calmo, mas biólogos interpretavam como um sinal de depressão e letargia. Apenas 17 meses depois de ter subido naquele caminhão, Lo Long morreu. Em fevereiro de 2013, ele foi encontrado com a barriga inchada dentro do tanque. Ele não resistiu a uma pneumonia e a uma parada cardíaca. E você, o que achou de Lo Long? Agradeço sua atenção, até mais.